Tranquilo. Aham. Bom, dá para ver aí. Tá, então vamos fazer o diagrama de classe. Tá? Nossa, como é que eu... Não sei se no Python vai ser legal. Mas vamos lá. Ó. O diagrama de classe. Então, ela é uma classe fração. Tá? E aí, ela tem dois dados membros. Tá? Ou seja, duas variáveis que definem ela. Tá? O numerador... Boa noite, gente. Boa noite, Jennifer. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Estou explicando a questão 3 da lista. Você conseguiu fazer, Jennifer? Não Não? consegui. Verdade. Então, ó, você vai fazer uma classe fração, tá? E aí, você vai definir dois dados membros, tá? Um vai ser o numerador e o outro vai ser o denominador. Certo? Do tipo inteiro as duas, tá? E aí, a gente vai ter que criar o quê? Um construtor padrão, um método que retorna o numerador, né, o get do numerador e o denominador, e as operações de adição, subtração e multiplicação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? As sobrecargas dos operadores aqui dentro. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer uma operação? Por exemplo, eu vou somar 1 sobre 2, né, mais 2 sobre 3, por exemplo. Tá? Então, eu tenho o numerador e o denominador. Então, na primeira fração, o numerador é 1, o denominador 2. Né? Na segunda fração, 2 e 3. Se eu quero fazer a operação de soma, o que precisa ser feito? Tem que achar o mínimo, né? E aí fazer a soma. Tá? Multiplicação. Como é que faz a multiplicação? A gente faz a multiplicação direta, divisão, inverte uma e faz a multiplicação. Outra coisa que tem que fazer, simplificar, né? Depois de ser feita uma multiplicação, simplificar o numerador pelo denominador, tá? Se vocês tiverem mais dificuldade, né, aí eu posso mostrar o código, né? A gente pode fazer um código, tá? Mas tentem fazer, pessoal. Tentem fazer primeiro. Eu aumentei o prazo, tá? Justamente para que vocês tentem fazer e... Professor? Sim. Tem aquela número 6. Tá falando para fazer várias classes, né? Vamos lá que fala, tem que pegar derivado de outra. Aí eu não entendi muito bem como que eu faço isso. Tá, a derivada é o seguinte, é a herança, tá? Então, por exemplo, a letra D fala assim, ó, cria a classe caminhão derivada das classes motor e veículo, tá? Como é que seria isso aí? Vai ter a classe motor e a classe veículo, tá? Opa, veículo. Bom, então você vai fazer uma herança dessas duas classes, a setinha para cima, tá? A classe caminhão. Como é que a gente faz o...
Como é que a gente faz uma herança? Ó? Por exemplo, aqui a gente definiu uma classe base, né? E a derivada 1 tem uma herança pública de base. Tá? Então, vai fazer o quê? A herança múltipla. Ela vai herdar tanto de base, tanto de veículo quanto de motor. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar mais uma aula, tá? Aula de funções virtuais e funções amigas, tá? Então, aqui a gente vai ver alguns conceitos sobre polimorfismo, por exemplo, mais na prática. Tá? Então, as funções virtuais, pessoal, elas são funções que elas vão criar uma interface entre as classes e são de uso essencial para sobrecarga de operador. Tá? E também são fundamentais para que a gente possa fazer o polimorfismo. Tá? Bom, o que seria o polimorfismo, pessoal? Polimorfismo é a característica, tá, que a função ou que a classe tem de chamar métodos de um objeto sem que a gente especifique exatamente qual é o tipo desse objeto. Tá? O polimorfismo, então, significa, né, assumir várias formas, né, se modificar. Tá? É uma característica que a gente tem ao fazer herança, né, que a gente coloca, por exemplo, define os objetos como sendo da classe de nível mais alto e ele assume a característica conforme o tipo de objeto que ele foi criado. Instanciado. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Um pequeno exemplo de funções não virtuais. Tá? Eu mandei o código-fonte lá no grupo para vocês. Esse código-fonte aqui é o seguinte. Define uma classe base. Tá? Ela tem uma função pública chamada print. Tá? Ela vai printar a string base. Uma classe derivada 0, que herda de base. Derivada 1, que herda de base. E derivada 2, que também herda de base. Tá? Todas elas têm uma função print e cada uma delas vai printar o nome da classe ao qual pertence. Tá? Então, olha só. Na função main, está sendo criado um vetor de ponteiros. Tá? Uma matriz de ponteiro para a classe base. Tá? Então, é uma matriz de ponteiros e os ponteiros são do tipo base. Cria-se 3 instâncias, né, 3 objetos das 3 derivadas, tá? E a gente preenche a matriz com o endereço desses 3 objetos. Tá? E depois faz um laço para passar por eles e printar. Lembrando que, como é ponteiro, o acesso tem que ser feito pelo operador seta. Vamos lá, compilou, rodou. Olha aí. Olha só o que aconteceu, pessoal.
ele imprimiu base, tá? A gente criou uma matriz de ponteiro do tipo base, criou 3 objetos, tá? Cada um de uma classe derivada, colocou naquela matriz e depois, ao acessar a matriz, como o tipo do objeto desse ponteiro é base, ele acabou chamando a função print da classe base, tá? Para que a gente consiga acertar isso, pessoal, tá? Para que ele chame o método correto, o método de cada uma das classes, a gente precisa usar funções virtuais, tá? Para acessarmos os métodos dos diferentes objetos usando a mesma instrução, devemos declarar os métodos da classe base, que serão reescritos nas classes derivadas, usando a palavra-chave virtual. Então, o que vai ser feito aqui, ó? Na classe base, o segundo código agora, pessoal, tá? Na classe base, a gente diz que a função print, ela é uma função virtual, tá? No conceito de orientação a objetos, quando vocês vão ler um livro de engenharia de software, tá? Na orientação a objeto, isso aqui é uma função ou um método abstrato, tá? Em C, os métodos abstratos ou puramente abstratos são chamados de virtuais puras, tá? Também tem esse conceito. A função virtual pura é uma função que ela não tem corpo, tá? E aí, obrigatoriamente, você tem que reescrever ela em todas as classes derivadas, tá? Essa aqui é uma classe virtual, aliás, um método virtual, é um método abstrato. Tá? Então, olha só. Então, declaramos essa função print como virtual e nas classes derivadas, cada uma com a sua função print sem ser virtual. Tá? Todas elas herdando da classe base. A função main continua a mesma, um ponteiro do tipo base. Cada um dos objetos que foi criado como sendo de um tipo de classe derivada. A estrutura de dados que foi criada, então, ela é do tipo base, tá? E aí a gente manda printar. Vamos lá, compilar, executar. E olha aí, isso é o polimorfismo, pessoal. Tá? Esse é um exemplo de polimorfismo. Tá? Imaginem aquela questão que a gente tem a classe... por exemplo, uma função, aliás, um objeto do tipo array. Né? Você tem array unidimensional e array bidimensional. Tá? Matrizes de uma ou duas dimensões, vetores ou matrizes. E você quer armazenar tudo isso na mesma estrutura de dados. Então, você pode ter uma superclasse, né? Uma classe base chamada array e classes derivadas, array unidimensional e bidimensional. Tá? Os dados membros, né? Os atributos desses objetos são diferentes, né? E os métodos, né, a forma de executar a ação, ou seja, multiplicação, soma, enfim, as operações são diferentes, tá? Mas se estiverem definidas na classe base como sendo virtuais, né, a gente pode, em uma mesma estrutura, ter diferentes tipos de array, e ao chamar a função que multiplica um array por outro, por exemplo, ele vai chamar a função certa, se na classe base tiver especificado que essas funções são virtuais, tá? Então, esse é um exemplo de polimorfismo. Conseguiram pegar, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. A gente vai ver mais exemplos, vai fixando melhor. Vai ficando mais fácil, sim. Uhum. Bom,
vamos para o próximo código, que é resolução dinâmica. Tá? As instruções de chamada a funções não virtuais são resolvidas em tempo de compilação, tá? E traduzidas em chamadas de funções de endereço fixo. Tá? Isso faz com que a instrução seja vinculada à função antes da execução. Certo? Quando uma instrução é chamada e uma função virtual é encontrada pelo compilador, ele não tem como identificar qual é a função associada em tempo de compilação. Tá? Como nessa instrução print aqui embaixo. Ele não tem como saber, em tempo de compilação, qual será a função que ele vai chamar. Isso aí ele só vai conseguir verificar em tempo de execução. Porque, por exemplo, podem ter laços de condição aqui, né, que em tempo de execução mude os objetos a serem instanciados. Tá? Então, o compilador não tem como saber. Assim, essa instrução ela é avaliada em tempo de execução quando é possível identificar qual tipo de objeto é apontado pelo ponteiro PI. Tá? E isso que é chamado de resolução dinâmica. Tá? Essa resolução ela é completamente diferente do que o compilador executa quando a função não virtual é acessada. Tá? A resolução dinâmica, pessoal, ela permite que uma instrução seja associada a uma função no momento da execução. Tá? A resolução dinâmica é implementada por meio do uso de uma tabela de funções virtuais denominadas de tabela V, ou VTable. Tá? Essa tabela é uma matriz de ponteiros para funções que o compilador monta e adiciona ao programa, para toda classe que usa funções virtuais. Tá? Em cada classe que contém uma função virtual, o compilador vai acrescentar um membro de dado que armazena o endereço dessa função na tabela VTable. Tá? Esse exemplo aqui, pessoal, ele é para a gente ver esse efeito. Tá? Então, olha só, a gente vai criar uma classe base virtual, ela possui uma função virtual e uma classe base não virtual. Tá? Ela tem a mesma função, só que a função não virtual. E aí depois, na função main, a gente vai chamar, vai imprimir o sizeOf. O sizeOf dessas duas classes. Tá? O que o sizeOf faz? Ele retorna o tamanho. Tá? Deixa eu abrir o C++. Ele retorna o tamanho daquilo que você passou para ele. Quando a gente fazia programação lá em C, a gente usava uma malloc, né? O sizeOf era muito usado para criar estrutura de dados. Por exemplo, né? Malloc ou né, alloc, né? O sizeOf tantas vezes sizeOf int, né? Ou seja, alloc tantas posições do tamanho de um inteiro. Né? E o sizeOf ele funciona também para objetos. Tá? Então, para você buscar o tamanho, né, de objetos ou tipos. Tá? Sintaxe sizeOf. Certo? Então, a gente vai ver, executando aqui, pessoal, a diferença no tamanho, tá, das duas classes. Ó. Compilou, executou. Olha só. A que possui função virtual, tá, ocupa 8 bytes. Tá? E a outra, apenas 4.
certo? Então, por que a função virtual ocupa o dobro do espaço? Justamente porque na criação dessa classe é necessário criar uma tabela V, tá? Para que ele consiga fazer os endereçamentos, tá, de todos os objetos, de todos os métodos virtuais que esse objeto possui. A classe não virtual não precisa ter essa tabela. Então, ela não tem esse espaço alocado. Bom, funções virtuais puras, tá? A função virtual pura, ela não vai possuir um bloco de código explícito, tá? Ela é a chamada de função abstrata, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu vou aumentar o zoom. Acho que está meio até ruim para vocês verem, né, com esse zoom pequeno. A gente cria a classe base, novamente, e aí, olha só, a função virtual pura, ela tem ainda esse igual a 0 aqui, e o ponto e vírgula. Tá? O que acontece aqui, ó? Toda vez que eu tiver uma classe que seja derivada da classe base, né, obrigatoriamente eu tenho que reescrever a função print, tá? Porque todo o objeto base da classe abstrata, ele precisa ter a informação de como aquele método vai ser executado, já que na classe abstrata ela é virtual, tá? Ela não tem corpo. Derivada 1, a mesma coisa, derivada 2, a mesma coisa. A função main é igual à função main dos outros códigos, tá? Cria o array para receber os objetos, instancia 3 objetos, adiciona no array e printa. Tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Compila, roda. Olha aí, ó. Tá? Chamou certinho. Então, ó, não há necessidade. Tá? Se a gente só vai usar, né, no caso que o que a gente estiver programando for algo em que não há necessidade, a classe base não tem comportamento, tá? Então a função é virtual pura. Lembram aquele exemplo que eu falei do array, matriz vetor? Então, por exemplo, uma superclasse abstrata, como uma classe do tipo array, né, nela a gente não precisa determinar como a gente vai multiplicar um array por outro. Até porque a gente não sabe, né, que dimensão tem esse array. É uma classe abstrata. Tá? Então, a gente coloca lá que tem os métodos de multiplicação, soma, mas nas classes base é que a gente vai dizer como realmente essa soma vai proceder. Essa operação de multiplicação vai ser efetuada. Tá? Não na classe base, nas classes derivadas. Nas classes que herdam da classe abstrata. Com esse código aqui, pessoal, o próximo código, clientes.cpp, o pessoal está indo muito rápido ou está tranquilo? Por enquanto tá de boa, até. Por enquanto tá dando para acompanhar o código. Beleza, muito bom. Ó. Eu pulei. Aqui. Tá? Então, aqui a gente vai estudar sobre funções virtuais e registro de variantes. Tá? A gente vai definir. Vamos analisar uma situação mais real do uso de funções virtuais. Tá? Algumas vezes queremos armazenar dados em que os registros envolvem informações diferentes.
dependendo de certas circunstâncias. Por exemplo, o registro de um paciente hospitalar pode variar em função de o paciente ser ou não assegurado, tá? Ter ou não um seguro-saúde. Tá? No caso, por exemplo, um plano de saúde, né? Então, vamos lá. Criando a classe cliente, ela vai ter o nome do cliente até 40 caracteres, é privado, é um dado membro privado, e público a gente tem o quê? GetNome, tá? Que é para a gente dar um nome ao cliente, tá? E o print, que vai printar o nome. Então, basicamente, o que a gente tem na classe cliente é o nome dele. E aí a gente tem uma classe, ó, assegurado, tá? Que é o cliente que possui seguro, tá? Então, ele é um cliente, ele herda todas as características de cliente, tá? E ele vai adicionar o quê? O nome da seguradora e o número do seguro, tá? Do seguro-saúde. Tudo isso privado, e no corpo público a gente tem o quê? Um método get de seguro, que vai né, para inserir os dados da seguradora e do número do seguro, tá? A string de caractere usa o método gets para colocar no vetor seguradora, e uma função print. Essa função print, olha só, ela chama print lá da classe base, lá de cliente, tá? E depois printa as informações referentes ao assegurado, a classe derivada. Uma outra classe é a classe não segurado, tá? Olha só, ela também herda de cliente, e aí ela tem outros dados, tá? Um valor de ponto flutuante, tá? Indicando o valor da consulta, né? Porque se o cara não tem plano de saúde, tem que pagar. Número, banco e cheque. Tá? Tudo isso privado também, para garantir o encapsulamento. E, na parte pública, uma função getValor, para entrar com o valor da consulta, o banco e o cheque. E uma função print, que vai, olha só, printar o cliente, vai chamar a função print lá de cliente, e vai printar os dados que essa classe derivada possui diferente de cliente, né? Que é o valor da consulta, o número do banco e o cheque. Bom, para testar isso aí, olha aí. Um vetor com 100 pacientes, tá? É um vetor de ponteiros com o tamanho 100 para até 100 pacientes do tipo cliente. Então, ele vai guardar ponteiros do tipo cliente, tá? Da classe base. Um ponteiro para assegurado, um ponteiro para não assegurado. Uma variável de controle, uma variável de caractere também usada para controle. Então, olha só, um laço do while, o laço do while garante que a primeira execução vai ocorrer. O laço todo aqui. E aí, olha só. Primeira opção, selecionar se é ou não assegurado, digitar S ou N. Tá? No caso, a variável de controle opção vai receber o caractere S ou N. Se for S, então cria-se um objeto, se instancia um objeto do tipo assegurado. Tá? E aí, dá get no nome, get seguro. Tá? Olha só. Assegurado não tem get nome, tá? Get nome é uma função, é um método de cliente, tá? Só que essa chamada é válida por quê? Porque assegurado herda tudo que tem em cliente, tá? Então, get nome, get seguro e armazena lá no vetor de paciente. Como N começa com 0, dá para usar N++ aqui. Ele vai atribuir na posição que está em N, vai iterar 1.
Caso contrário, caso a opção não seja S, tá? Aí ele é não assegurado. Não assegurado é um ponteiro do tipo não assegurado. É instanciado o objeto do tipo não assegurado, e aí chama getNome, getValor, e insere lá no vetor paciente também. A opção de querer inserir outro cliente, tá? Armazena o caractere na variável de controle opção e usa ela para testar no while. Por fim, após a inserção de todos os clientes, um laço para printar os pacientes. Tá? Vamos lá, então. Compilou, executou. Assegurado, vamos lá. Sim, nome. Vamos botar nome da seguradora. Sim. Assegurado? Não. Nome. Valor da consulta. R$300 tá bom, né? 12 centavos. Opa! Valor da consulta. Ah, eu digitei vírgula. É ponto. Caramba. A gente esquece. De novo, botei vírgula. Então, olha só. Ele printou o nome do segurado, o nome da seguradora e o número. Tá? O nome do cliente não segurado, o valor da consulta, o banco e o cheque. Bom, as classes assegurado e não assegurado, tá, são derivadas da classe cliente e declaram membros de dados adicionais. Tá? Bom, o operador de cast dinâmico. Bom, um outro código aqui, pessoal, um outro conteúdo, é o operador de cast dinâmico.
Tá? Esse operador ele é utilizado para converter os tipos de dados em tempo de execução. E ele só trabalha com objetos polimórficos, tá? Ou seja, quando a gente usa polimorfismo, classe base com uma função virtual. Tá? Então, o Dynamic Cast ele só vai funcionar se a classe base tiver pelo menos uma função virtual. Qualquer uso aplicado aos tipos básicos ou objetos não polimórficos resultará em um erro. Existem duas modalidades para uso, com ponteiro ou com referência. Bom, vamos lá. Uma classe pessoa, tá? Tem um dado protegido, nome, um construtor de público e uma função virtual print, tá? Ela é uma virtual pura. Uma classe professor, curiosamente, o professor é uma pessoa e ela tem um dado privado diferente de pessoa, que é salário por hora, tá? Ela possui um construtor, tá? Esse construtor vai iniciar a pessoa e o salário hora desse professor, tá? Ele possui uma função print, tá? Por quê? Porque obrigatoriamente, como ele herda de pessoa, tá? Ele recebe, ele precisa declarar a função print, que é virtual pura lá em pessoa. E depois a função print salário, tá? Que vai printar o salário hora do professor. A função print vai printar apenas o nome. Uma classe estudante, que curiosamente também é uma pessoa, tá? Essa classe estudante ela vai ter, então, alguns métodos públicos, começando com um construtor, que vai iniciar a pessoa, né? Vai chamar o construtor de pessoa, tá? E ele sobrescreve o método print, tá? Que é virtual em pessoa. Uma função print salário, tá? Essa função print salário, ela vai receber um ponteiro, tá? Para pessoa desconhecida. Então, ela não vai saber a priori se o que vai entrar aqui é um professor ou é um estudante, tá? Cria-se um ponteiro professor. E aí, a gente faz o quê? Olha só, o cast dinâmico do objeto que veio para o método, faz o casting para professor. Tá? E o Dynamic Cast, ele vai ocorrer ou não. Tá? E isso aí vai depender de que, se o objeto que tiver aqui tiver um salário, tá? O cast vai ocorrer. E aí ele vai printar o salário. Caso contrário, a gente printa não tem salário. O tipo de pessoa que entrou na função aqui não é uma pessoa professora, é uma pessoa estudante, tá? Vamos ver a função main. Olha só, tem duas pessoas, José e Carlos, tá? José recebe a instância de um objeto estudante e Carlos recebe a instância de um objeto professor. Ao printar Carlos, tá? E depois printa salário para Carlos. Printa José e depois printa o salário para José, tá? Chama a função print, que vem diretamente do objeto, e print salário, tá? Passa o ponteiro do objeto instanciado lá para a função print salário para ele fazer o Dynamic Cast. Então, olha só, tanto José quanto Carlos são objetos do tipo pessoa
E quando fizer o casting do Carlos, tá? Vai verificar que ele é um professor, tá? Que ele tem o dado membro salário, e aí ele vai fazer a atribuição e vai printar o salário. Para o José, ele vai entrar aqui, ele vai ver que não é possível fazer esse casting. Então, ó, o casting está dentro de um if. Se não for possível fazer esse casting, vai dar falso aqui. E aí ele não vai executar essa linha, não vai printar o salário. Vai cair no else, e o else vai dizer para ele que não tem salário. Delete José, delete Carlos, foi instanciado com o new. Tudo que é colocado new tem que dar o delete depois. Isso é muito importante em C. Mais. Compilou, rodou. Olha aí. Então, ó, para o Carlos printou o nome e printou o salário hora. Tá? O casting ocorreu. Para o José, o casting não ocorreu, porque o José é um estudante, então printou a mensagem não tem salário. Tá ok? Bom, outro operador, Type ID. Vamos lá. O operador Type ID, ele é utilizado em situações nas quais queremos mais informações que simplesmente verificar se um objeto é ou não de um certo tipo. Com este operador, podemos obter o nome da classe de um objeto ou o tipo de uma variável desse objeto. Tá? Vamos ver como é que a gente faz o uso disso. Criando uma classe pessoa, ela é virtual, da mesma forma que no exemplo anterior. A classe print, que é virtual pura. A classe professor, herda de pessoa, da mesma forma como foi definida. Uma classe estudante, que também herda de pessoa, também como foi definido no exemplo anterior. E aí, olha aqui, ó. Uma função, nome tipo, ela vai receber uma pessoa, e aí ela vai printar, ó, recebi um ponteiro para um objeto, da type ID, ponteiro desconhecido, ponto name. Ponto name. E nova linha. Vamos ver. Tá. O Type ID, vamos ver o que ele tem. O ponto name. Bom, na função main. Então, vamos lá. Cria os dois ponteiros, Carlos e José, e manda printar eles e depois deleta. Tá? E manda printar o nome tipo, tá? Que é o nome, o campo nome de Type ID. Compila, roda. Professor Carlos, recebi um ponteiro para um objeto da professor. Ó, estudante José, recebi um ponteiro para um objeto da
estudante. Então, ele printou o número 9 e printou o nome do objeto, professor e estudante, o nome da classe. Bom, o Type ID também ele pode ser utilizado com outros tipos de dados, além de classes. Tá? Bom, esse programa aqui, ó, Type ID aqui. Tá. Então, ó, cria uma struct, tá? Ela possui x, y e z, tá? Ela representa um corpo volumétrico, tá? Um corpo volumétrico tem 3 dimensões espaciais. Uma union, tá? Eu não sei se vocês viram essa estrutura de dados em programação em C, mas a union ela é bem semelhante à struct. E definimos um tipo, né, inteiro chamado de booleano. Então a gente definiu um tipo, tá? Professor, esse type def é do union? Não. A gente está só definindo uma variável, dando um nome. Type def é para a gente definir um tipo. Esse tipo a gente está dando o nome de boolean e ele, na verdade, vai ser uma variável do tipo inteira. Tá? A gente vai poder criar variáveis do tipo como se fosse boolean, mas ela é um inteiro, na verdade. Typedef às vezes usa, por exemplo, para você definir um tipo da struct, sabe? É para dar outro nome, acaba que confunde um pouco. Ou na union, ou para qualquer outra variável. Typedef é para definir um tipo. Bom, vamos ver aqui a função main. É que esse exemplo aqui ele não usa, né, diretamente o booleano como uma variável. O boolean, né, definido como tipo ali. Eu acho que vai sobrar bastante aula, porque eu acabei passando bastante conteúdo na primeira semana. Eu preparei mais 2 aulas para essa semana, que é a de hoje e de amanhã. E aí as outras aulas eu ainda não preparei. Eu acho que eu vou passar esse conteúdo, né, de union, struct, typedef, algumas coisinhas que são mais vistas em C, para dar uma complementada boa na disciplina. Acho que a gente está avançando bem rápido no conteúdo. Bom, então na função main, criou uma variável inteira de ponto flutuante, uma matriz de inteiro, criou um dado do tipo da struct, do tipo da union, tá? E criou um ponteiro void. E aí, olha só, variável int deu type ID nela, tá? Float também, da matriz, da struct, da union, do ponteiro vazio e do tipo definido booleano, tá? Ó, if, se o type ID booleano for igual ao type ID do int, então ele vai printar que o booleano e o int são os mesmos tipos, tá?
Compilou, executou. Olha só o que ele retornou, ó. Então, aqui, ó, tá? Na variável int, o type id é i, porque o nome da variável é i, da variável float f, da matriz, ó, é uma matriz de inteiro, né, com 10 posições, ó, A10i. Estrutura é um struct volume 12. O union 5 union. Void é o ponteiro void PV. O booleano, ó, do tipo i. E int e boolean são o mesmo tipo, tá? Isso aqui, pessoal, typedef permite que eu defina, por exemplo, ó, tá aqui o tipo, ó, boolean, ele é do tipo int, ó, foi definido por typedef. Entenderam? Eu posso criar tipos, sei lá, e boolean falso igual a 0, por exemplo. Tá? Certo? Tá? Porque eu defini um tipo, só que o boolean vai ser uma variável, na verdade, inteira. Tá? É um tipo definido, é um typedef, um tipo definido pelo programador. Funções amigas. Bom, o que são funções amigas? Função amiga é uma função global, simples, que tem os mesmos privilégios de uma função membro da classe que lhe atribuiu a permissão. O conceito de isolamento interno dos itens de uma classe, em que uma função não membro da classe não teria acesso aos membros privados ou protegidos desta classe, é violado por um mecanismo oferecido por C++, que permite a funções não membros, às quais foi dada permissão especial, o privilégio de acessar os membros privados e protegidos desta classe. Então, seria mais ou menos assim, ó. Se você é uma função que é minha amiga, eu deixo você acessar os meus dados protegidos. É mais ou menos isso. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, o primeiro exemplo de uso de uma função amiga. Cria uma classe data, uma classe tempo, tá? Ela é um tempo em segundos, uma variável do tipo long, é um inteiro longo, né? Variável do tipo long. Um construtor padrão, que vai inicializar os segundos em 0. Um construtor que vai receber hora, mês, minuto e segundo, aliás. Hora, minuto e segundo. Só que ela vai receber o tempo nesse formato, hora, minuto e segundo, mas o dado membro é apenas segundo. Então, o construtor vai ter que construir esse objeto adequadamente, fazendo a conversão desses dados para o dado correspondente, né? Coerente ao dado membro do objeto. Tá? Se é em segundo, então, hora tem que multiplicar por 3.600, soma com os minutos multiplicado por 60, e os segundos basta somar com os segundos. Tá? Olha só, que legal. Essa função prntd, tá? Ela é uma função amiga.
friend, certo? Declara a classe como amiga. Bom, vamos ver como é que a gente vai usar isso aqui. Na classe data, a gente tem dia, mês e ano. Tá? E data, ele vai ser inicializado padrão como dia, mês e ano, tudo como 1. E um construtor que vai entrar com o dia, o mês e o ano. Tá? E aí, ó, também declara a função amiga aqui, ó. Nas duas classes, a declaração da função é feita. Tá? E aí, aqui está a definição dela, ó. As funções amigas, elas ficam fora dos objetos. Tá? E aí, a gente tem que declarar lá na classe que essa função, ela é amiga da classe. Tá? Ela pode ser amiga de mais de uma classe. Então, a gente definiu a função aqui, ó, e a gente indicou a relação de amizade, tá? Na declaração, a amizade precisa ser declarada no corpo da classe, para ficar bem claro que elas são amigas. Vamos lá. Como é que é declarada essa função? Ela vai receber um objeto tempo e vai receber um objeto do tipo data, tá? TM e DT. Vai criar um buffer do tipo caractere, vai pegar os segundos lá de TM, vai converter para horas, vai pegar o resto da divisão, tá? O que sobrou, o que sobraria dessa conversão, tá? Porque, olha, H é inteiro. Vou botar espaço que fica mais bonito. H é do tipo inteiro, então aqui vai ser uma divisão exata. Tá? E o resto que sobrar vai ter que ser usado para calcular os minutos, que são os quebrados da hora. Tá? E o resto da divisão por 60 vai ser o que vai restar em segundos, tá? Que segundos é a divisão do minuto. No buffer vai ser colocado, então, o formato para ser... na primeira posição é colocado o primeiro dígito da hora. Na segunda posição é colocado o segundo dígito da hora, tá? Então, se a hora tem 2 dígitos, tá? O primeiro dígito vai ser colocado no primeiro elemento, o segundo dígito, né, através disso aqui, 12. Quanto que é 12 dividido por 10? A divisão exata vai dar 1. 20 horas, 20 dividido por 10, vai dar 2. Se é 1 hora, 1 dividido por 10, divisão exata, vai dar 0. Na posição 1, o resto da divisão, 21 dividido por... resto da divisão de 21 por 10, dá 1. Resto da divisão de 13 por 10, dá 3. Resto da divisão de 5 por 10, dá 5. Tá? Então, isso aqui é um mecanismo para que a gente consiga, por exemplo, isolar dígitos de variáveis. Tá? Primeiro dígito dividido por 10, segundo dígito por 110. Dá para fazer isso com 3, 4, 5, 6, N dígitos. Tá? Coloca um caractere de 2 pontos. Na terceira posição, minuto, primeiro dígito, minuto, segundo dígito. Tá? Depois coloca 2 pontos, coloca o segundo e dá um barra N.
Depois, no buffer, coloca o primeiro dígito do dia, o segundo dígito do dia, coloca uma barra, primeiro dígito do mês, segundo dígito do mês, outra barra, e aí o ano, ele vai pegar o ano e vai pegar somente os dois últimos dígitos. Então, se é os dois, é porcento 100. Tá? E aí, desses dois dígitos, vai pegar o primeiro e o segundo, tá? Para que apareça só os dois últimos dígitos. Eu acho que aqui vai ser 9, 10, 11, 12, 13, 14... E aí retorna o buffer. Olha só na função main. Cria uma hora, né, um tempo, tá? 11 horas, 16 minutos e 20 segundos. E cria uma data, 22/6/1994. Tá? Cria um ponteiro do tipo caractere, chama a função que vai adequar os dados para serem printados, e aí printa esse ponteiro. Depois deleta o ponteiro e retorna 0. Vamos ver, então, se vai printar corretamente a data. Olha aí, ó. 11 horas, 16 minutos e 20 segundos. 22/6/94. Então, todo esse procedimento para criar esse vetor buffer e depois printar ele, e olha só, como tem um /n aqui, ó, ele deu a nova linha entre a hora e a data. Tá? Por quê? Porque o cout, ó, a gente passou o ponteiro para o cout começou a mandar para a saída padrão posição a posição do vetor. Né? Achou o /n, e o /n é uma nova linha. E o /0 final de string. Tá? Então, isso só é possível, pessoal. Por quê? Porque essa função aqui, ó, ela acessou os dados membros privados, ó, dia, mês e ano, tá? E segundos aqui, ó. Ela acessou diretamente isso aí, ó. Olha aqui, ó. E eles são privados, então ela não poderia acessar. Ela só acessou porque ela é amiga dos objetos. Bom, o próximo exemplo é sobre classes amigas. Espera aí. Então, vamos lá. Classe amigas. Vamos definir, então, como é que a gente coloca, ó, que uma classe é amiga de outra. Vamos definir o mesmo exemplo, ó, classe tempo, tá? Definido da mesma forma. Só que agora a gente está dizendo que a classe tempo, ela é amiga da classe data. Tá?
E na classe data, a gente declara a função, tá, que vai adequar, vai criar o buffer para a gente printar. Só que olha só, essa função agora ela faz parte da classe data, tá? E ela precisa de um tempo. Então agora a gente mudou a forma de usar, a forma de declarar e a forma de usar esse objeto, essa função. Mudou. Porque agora a função ela pertence ao objeto data, da qual a gente vai chamar, e a gente vai ter que mandar um tempo também. É diferente. Antes a gente precisava passar o objeto data e o objeto tempo. Agora não, agora a gente passa só o objeto tempo, por quê? Porque a gente chama ela a partir de uma data. A função que vai fazer o buffer é exatamente a mesma. Só aqui que está 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E olha aí, cria o tempo, cria a data, chama a função, manda imprimir. Só que olha aqui, ó, essa aqui é a diferença. A gente tem que chamar ela a partir de um objeto data, porque agora ela é membro de data. Compilou, rodou e olha só. Opa. Deu certo, ó. 11, 16 e 20. 11 horas, 16 minutos e 20 segundos, 22/6/94. Então, ó, um mesmo problema, tá, foi resolvido de duas formas diferentes. E a mudança que teve entre o código 10 e o código 9 é apenas conceitual do ponto de vista do projeto das classes. Enquanto um programador, por exemplo, poderia usar funções amigas, um outro programador poderia modelar e resolver o problema utilizando classes amigas. Qual está certo, qual está errado? Ambos estão corretos. Vai depender do nível de abstração ou de como o programador ou o engenheiro de software abstraiu, né, o problema, como que ele modelou o problema. Tá? Então, na prática, não tem nenhuma diferença entre os dois. Entre os dois programas, do ponto de vista de funcionamento, não. Ok. Do ponto de vista do funcionamento, não. O que muda é do ponto de vista do projeto do software, tá? Como que foi dada a solução por um caminho ou por outro caminho. Enquanto num caminho, né, se preferiu pela função amiga, o outro caminho preferiu declarar uma classe como amiga da outra. Bom, as funções amigas, elas são especialmente convenientes quando usadas para redefinir operadores. Vamos ver aqui, ó, nesse exemplo, a sobrecarga do operador de soma. Então, olha só, aqui tem uma classe ponto, tá? Ela tem dois dados membros, x e y. Opa! E público ela tem o quê? Um construtor, que vai iniciar os dados como 0. Um construtor onde a gente passa a coordenada de x e y. E aí o operador de soma. Então, eu vou somar um ponto, né? Eu vou chamar o operador a partir deste objeto para um objeto que vai também do tipo ponto P.
Então, eu vou somar o meu x com o x do P e o meu y com o y do ponto P. E retornar um novo ponto. Somar o ponto com o inteiro, também. Vou retornar um novo ponto, que vai ter como coordenadas o meu valor de x mais o n e o meu valor de y mais o n. E olha só, eu estou dizendo que o operador mais, aqui, ó, é amigo, friend, tá? Passo um int e passo ponto. Chamo uma função print que vai imprimir as coordenadas x e y. Tá. Esse operador aqui, ó, ele não... a gente está dizendo que essa sobrecarga, ela é amiga. E ela está declarada aqui embaixo. Tá? Olha só. E como é que ela vai ser? Ó? Ela vai ser um operador de um... de um inteiro. Eu vou somar um inteiro com um ponto, tá? Então, como é que a gente soma um inteiro com ponto? A coordenada x do ponto mais o inteiro e a coordenada y do ponto mais o inteiro, tá? Vamos lá. Na função main, a gente vai criar 2, 3, 4, 5 pontos. 3 desses pontos não possuem valor de coordenada. Outros dois, né, o P1 e o P2, possuem. Então, P1, coordenada 5 e coordenada 1. E P2, coordenada 2 e coordenada 3 para Y. P3, então, vai receber a soma de P1 e P2. Aí a gente printa P3. P4 vai receber a soma de P1 mais um inteiro 5. E aí printa P4. E olha só, P5 vai ser o quê? A soma de um inteiro com um ponto. Tá? É diferente, tá? A declaração. Tem que declarar dessa forma. E aí, printa o ponto 5. Vamos ver se vai funcionar. Compilou. Olha aí. Então, ó, o primeiro, ó, 5, 1. Mais 2, 3. 5 mais 2, 7. 1 mais 3, 4. Dá 7,4. Né? 7 para x, 4 para y. Ponto 1 mais 5 vai dar 10 e 6. E 5 mais ponto 1 também vai dar 10 e 6. Tá? Então, a gente consegue sobrecarregar o operador, ó, das duas formas. Não só do objeto para o inteiro, mas de um inteiro para o objeto também. Tá? E isso só é possível com a declaração da função amiga. Tá? Porque se a gente sobrecarregasse aqui dentro, essa sobrecarga seria um operador da classe ponto, né? De ponto. Do ponto para o inteiro. Só é possível dessa forma, dentro da classe. Sobrecarga dos operadores de inserção, tá? Menor, menor, maior, maior. Quem usa o menor, menor e o maior, maior? Né? O CIN e o COUT. Tá? Então, vamos lá. Definindo a classe string, novamente, tá? Uma constante estática max. E um vetor de caractere de tamanho max. Construtor padrão e um construtor que recebe um vetor de caractere. Vai converter uma matriz em um objeto do tipo string. E olha só, dois operadores, ó, são amigos, o menor menor e o maior maior. Tá? E eles são amigos
olha só. Esse aqui vai retornar um allStream e esse aqui vai retornar um stream. De saída e de entrada. Como é que faz a sobrecarga desses dois operadores? Olha só. Então, essa sobrecarga a gente faz fora da classe. E aqui, ó. Então, retorna o endereço do tipo string, né, o operador menor, tá? Recebe um string OS e uma string S, o endereço de ambos. Tá? Imprime a string usando sobrecarga do operador. Então, olha só, ele vai redirecionar, tá, a string S para sair da string, tá? E vai retornar essa saída ao string OS. No eStream também. Tá? Ele vai redirecionar, ó, vai ler os dados, tá, a partir da string e vai retornar. Como é que a gente faz o uso disso? Ó? Cria uma string de teste, digita uma frase e olha só. Agora a gente chama o CIN diretamente, tá, pro objeto string. E o cout também, ó, a gente manda o objeto string test diretamente, ó, para o cout. Tá? Compila. Deu problema na função get. Então, digitei a frase olá mundo e ele printou a frase corretamente, tá? Então, olha só, sobrecarregando o operador menor de inserção e de extração maior, a gente consegue fazer o redirecionamento do objeto diretamente para a saída e diretamente da entrada padrão, tá? Que facilita bastante. Em vez de ter que criar um método, né, para printar e ficar chamando, a gente pode mandar printar direto, desde que na sobrecarga do operador esteja as instruções que garantem que esse objeto vai ser transformado numa string, por exemplo, se for fazer para objetos mais complexos. Nesse próximo exemplo aqui, a gente vai ver a sobrecarga dos operador menor e maior naquele exemplo da classe data. Olha aqui, ó. Lá a gente vai definir, ó, maior, menor, tá? A sobrecarga para os dois vai declarar como sendo amiga. Colocamos lá em data. Professor? Sim? Esse eString aí tem que ser sempre com esse operador maior? Ou ele pode ser o outro também? Não. Ele não aceita o outro operador. O livro que eu estou usando de referência hoje, ele fala como operadores de inserção e extração. O livro do Deitel, se eu não me engano, ele fala como operador de redirecionamento. Tá? Mas o allStream, aliás, né, é o menor e o outro é o maior. Tá? O cout e o CIN sempre
Sempre do mesmo... cada um usa o seu operador. Não, o outro não funciona. Bom, a definição da classe... aqui está a declaração, então, do construtor, tá? De data. Ele vai fazer as conversões a partir do dia, mês e ano. Tá? Ele vai verificar se é ano bissexto e vai... sim, vai colocar nas variáveis os dados correspondentes. Bom, olha só. Na sobrecarga de operador, para a entrada de dados, ele vai printar, então, uma string, e aí, ó, a partir do objeto de saída padrão, ele vai pegar os dados membros dia, né, do mês e do ano. Tá? E aí depois chama o construtor, tá, para validar a entrada. Vai criar um objeto do tipo data com o valor do dia, mês e ano, tá, do tipo D. O operador de saída, então ele vai adequar, né, os dados para serem printados no formato de uma data com o nome do mês. E aí ele vai redirecionar, ó, vai criar uma string e vai redirecionar ela, todas as variáveis, para a saída padrão. Na função main, ó, criou a data X, Y e a data natal, 25/12 de 2000, dá a entrada em X e em Y, tá? E dá a saída em X, em Y e em natal. Vamos ver como é que vai funcionar. Isso aqui facilita bastante, pessoal. Mas há quem diga que estraga um pouco a legibilidade do código, porque como é um recurso talvez um pouquinho mais avançado da linguagem, nem todos os programadores usam a sobrecarga extensivamente, tá? Então, por exemplo, você está olhando ali, ó, mas como que ele está dando CIN em X? Se X é um objeto do tipo data, né? Aí você vai ver, não, mas é porque ele sobrecarregou o operador, tá? Então, vamos lá. Dia, mês e ano. 25... de outubro de 1999. Foi a primeira data que eu digitei. E a segunda data, 1 de junho de 2001. O 35 está fora da escala dos dias de um mês. E aí ele verificou aqui no construtor que o 35 está fora. Tá? E aí ele colocou como primeiro. Ele não acusou um erro, que foi digitado uma data errada. Ele consertou e ele entendeu como 1. E a data 25 de dezembro de 2000. Bom, o último código dessa aula é esse aqui, ó. Nesse último código, a gente vai ver sobre a classe extenso. Tá? Essa classe a gente vai usar para escrever um número bem grande. Digamos que a gente queira escrever um número bem grande. Então, olha só. A gente vai ter essas constantes, que é a constante bilhão, milhão, 1000 e 100.
definimos todas essas constantes aqui. Aí, olha só. Classe extenso. Tá? Ela vai ter um vetor de caractere com 1000 posições. Um vetor long, aliás, duas variáveis do tipo long, uma k e uma l centavos. Tá? Público, a gente tem um construtor padrão que vai inicializar k como 0. Extenso como um caractere 0. Tá? Vai chamar o método, tá, extenso, e vai passar o vetor extenso e a variável k, e vai chamar o método reais. Tem outros construtores com argumento, um construtor com um argumento k, outro com um argumento s e outro com argumento double. As funções definidas, reais, centavos e extenso, e a sobrecarga de 2 operadores, tá? Dos 2 operadores de redirecionamento, menor, menor e o maior, maior. Então, olha só. Os construtores que possuem argumentos. O construtor long, ele vai inicializar a k com k1, tá? Vai chamar esse método aqui, que ele é um método para fazer conversão. Ela se eu não me engano, ela está nessa aqui, ó, na Conio, nessa biblioteca aqui. Ela vai fazer... E aí chama a função extenso, tá? E chama as funções, a função reais. Tá? O construtor de caractere vai converter esse caractere para long. Vai fazer a cópia dessa string para o vetor. Vai chamar o método extenso e vai chamar o método reais. E aí ele vai trabalhar um pouco, vai verificar se ponto foi digitado, se o número tem divisão por ponto. Aí ele vai fazer a busca, então, no vetor S, se tem o ponto ou se tem a vírgula, e vai receber isso, vai armazenar num ponteiro de caractere, tá? Vai verificar se o ponteiro existe, quer dizer, se ele existe, então, quer dizer, ele foi colocado aqui ou aqui. Se ele foi adicionado aqui, então ele existe aqui, já pula fora dessa linha e vai direto para esse if. Caso ele não tenha sido definido, ou seja, essa conversão deu errada, né, ele não achou ponto, então ele vai tentar achar a vírgula. Se ele não achar a vírgula, o ponteiro vai continuar como nulo, um ponteiro nulo, e aí ele vai dar falso aqui, vai pular todo esse if, todo esse condicional. Mas, caso tenha um ponto ou uma vírgula, aí ele vai fazer a adequação desse número com vírgula para que a gente consiga visualizar esse número bem grande. Olha só, pessoal, ele está usando a notação ponteiro, tá? Ou seja, se para onde a função, para onde P está apontando mais 1, ou seja, a casa mais à direita da vírgula for igual a 0, tá? Vai multiplicar o conteúdo de onde ela está apontando com o conteúdo de 2 casas para frente. Tá? O conteúdo da onde 2 casas para frente estava apontando, ele vai fazer ser o final
da string de caractere. Caso não seja 0, ele vai ver se a segunda casa depois da vírgula é o final da string, tá? Para onde P mais 2 está apontando? É igual ao final da string? Se sim, ele vai igualar isso a 0 e vai fazer a outra posição ser 0. Caso contrário, né, a terceira casa após a vírgula, né, ou seja, a direita da vírgula, vai receber o final da string. Tá? Faz a conversão de P mais 1, tá? E guarda em centavos. Se centavos, chama centavos. Com o double, tá? A mesma coisa. Vai criar uma variável D que vai receber, aliás, a variável double D vai ser convertida para long e vai ser armazenada em K, vai subtrair K dela e vai atribuir a ela multiplicada pela variável 100. Lembram lá em cima a constante 100? L centavos vai receber o D convertido para long, tá? E a gente vai fazer a conversão de long para caractere, tá? De K e vai colocar aqui em extenso. Vai chamar o método extenso e vai chamar o método reais. Se L centavos, chama o método centavos. O método reais, ele vai verificar se K é igual a um L, tá? Caso seja, ele vai fazer a concatenação de extenso com real. Caso contrário, ele vai verificar o resto da divisão de K por milhão ou, se não, K. Tá? E aí vai fazer a concatenação de extenso com reais. Caso contrário, ele vai fazer a concatenação de extenso de reais. Centavos vai fazer a concatenação de extenso com E, e o método extenso vai colocar extenso mais o comprimento de extenso e vai chamar centavos. Aí vai passar centavos. Se centavos igual a 1L, então faz a concatenação de extenso com centavos. Caso contrário, faz a concatenação de extenso com centavos, no plural. Aqui no singular, no plural. Então, isso aqui é o quê? Se centavos for 1L, ou seja, tiver apenas uma casa, é 1 centavo, 2 centavos, né? Se tiver mais, então é centavos. A sobrecarga dos operadores, então faz a redirecionamento da saída e da entrada. O método extenso vai construir, então, o número. Tem um vetor para unidade, com todas as unidades, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 19. Um vetor de caractere para dezena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 90. Um para centena, 100, 200, 300, 400, até 900. E aí vai fazer os ifs, ó. Se n for 0L, então string copy, tá, para dest, o 0, e retorna. Se for maior ou igual a bilhão, foi aquela constante definida lá em cima, tá? Chama extenso para o destino n sobre bilhão. Faz a concatenação de destino com o resultado do operador ternário. Se n for maior ou igual a 2L vezes o bilhão, então retorna bilhões. Caso contrário, é bilhão no singular. 1 bilhão, 2 bilhões.
3 bilhões. Então, é bilhão se for 1. Caso contrário, é bilhões. Tá? E aí faz a atribuição da string com ela mais o comprimento dela. Se n por cento igual, se o resto da divisão de bilhão for diferente de 0, então ele vai fazer o string copy da string com o resultado do operador ternário. Se n for maior ou igual a milhão, aí vírgula, se não, coloca o e. Vamos lá embaixo. E aí concatena mais a string com o seu tamanho. E assim por diante, para verificar se é com milhão, milhões, ou milhão, 1 milhão, 2 milhões, e assim para o resto. Tá? Vamos lá direto para a função main. Cria um número extenso do tipo A, cria um caractere, um do while, então, e digitar o número. Tá sobrecarregado o operador, então a gente consegue entrar com ele em A, tá? E a gente consegue dar o cout. E aí ver se a gente quer entrar com outro número. Vamos lá. Compilou. Deixa eu ver qual que é a biblioteca que pega isso aqui. cstdlib. R$123.456.789,12. Então, ele escreveu o número grande corretamente. Vamos ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 123.456.789,12. Tá? Deseja entrar com mais um número? Sim. 34. Ó. R$34. R$986,21. Então, os outros números ele desprezou. R$4.444.444. E é isso aí. A gente acabou de ver, então, o conteúdo sobre funções amigas e funções virtuais, pessoal. Conseguiram absorver um pouco desse conteúdo? Sim. Mais tranquila essa parte. Agora, são 15 para as 9 no horário de vocês. Tá cedo, né? Caramba, dei tão pouco tempo de aula.
Vamos ver se eu consigo adiantar o conteúdo de amanhã. Pessoal, o próximo conteúdo, a gente vai trabalhar um pouquinho com tratamento de exceções, tá? Tratamento de exceções usa a instrução try catch. E a gente vai trabalhar um pouquinho também com templates, tá? Vamos deixar esse conteúdo para amanhã. Essa semana não vamos fazer ela ser tão cansativa quanto a semana passada. Pode ser, pessoal? Pode ser. A gente vai ver exceções templates, depois um pouquinho de tratamento de arquivos, e aí a gente vai passar para o livro do Deitel, que eu vou passar um projeto de programação que a gente vai trabalhar no terceiro bloco, que é lá no final da disciplina. Tá? Deixa eu perguntar, vocês querem perguntar alguma coisa da lista? Querem ver mais alguma coisa da lista nesse tempo? Se quiserem perguntar. Não, eu era só aquela 3 mesmo que eu não tinha entendido. Tá. Mas é que você explicou no começo? Essa 3 vai ser bem parecida com aquela classe ponto que eu mostrei para vocês. Tá? Só que assim, as operações matemáticas tem que tomar um cuidado, porque a fração é um número dividido pelo outro. Né? Então, aí na hora de fazer as operações matemáticas, aí tem que colocar certinho lá dentro, para não ter erro. A data de entrega eu coloquei lá para frente. Tá? No final dessa semana a gente vai ter mais uma lista. Ela não vai ser tão extensa quanto a primeira. E aí eu vou propor esse projetinho de programação. Pessoal, esse projetinho de programação, a ideia que eu tive até agora é a seguinte. Eu já comecei a fazer o código. Se não ficar muito complicado, eu vou passar para vocês. É o seguinte, eu estou querendo criar um códigozinho que é uma rede neural para tentar classificar alguma coisa bem simples. Seja uma imagenzinha de 16 bits, né, com 16 pixels, aliás, alguma coisa bem simples. Tá? Como é que cria isso aí? Cria um objeto do tipo neurônio, e dentro desse objeto tipo neurônio, a gente coloca as características do neurônio. E aí a gente cria um objeto tipo camada, que é composta por neurônios. E aí a gente cria as camadas, diz como é que vai ter, quantos neurônios, as características dele, e aí instancia isso e usa. Tá? Até agora eu consegui fazer o neurônio. E assim, eu já olhei alguns outros códigos e não parece ser tão complicado para fazer em C. Mais. E eu acho que vai ser um projetinho bem bacana para vocês fazer. A hora que eu terminar, que eu conseguir terminar, eu passo daí o exercício para vocês e passo um template com alguma coisa do código pronta, para ficar mais fácil para vocês fazerem. Tá ok?
Vamos ver, pode ser que esse projetinho mude. Se vocês tiverem uma ideia de um projetinho, alguma coisa que vocês queiram fazer, vão pensando e me passem, me falem. Tá? Pode ser lá no grupo do WhatsApp, né? Ah, professor, dava para fazer um programinha assim, assim. Aí eu posso tentar bolar uma ideia e a gente faz, nem que seja uma parte simplificada da ideia, se a ideia for complexa demais, tá? Porque eu acho que se a gente fizer um projetinho aplicado, tá? Eu acho que vocês vão absorver bem mais o conteúdo. Eu pensei em fazer relacionado a cálculo numérico, mas eu acho que daí ficaria muito distante da realidade de vocês. Eu acho que fazer assim com inteligência computacional fica mais interessante. Tá? E vai ser bom porque dá para comparar com Python, né? Que Python tem várias bibliotecas de inteligência computacional codificadas. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso, então. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, certo? Certo. Quinta-feira é feriado, né? Ah, é? É. Eu recebi deixa eu ver. É feriado nacional. Eu recebi o calendário acadêmico novo. Essa semana a gente não tinha 5 dias de aula. Para mim, que estava marcado lá no horário que eram 5 dias de aula. Calendário Rondonópolis. Vamos ver. Maio, junho. LPOO, 5 dias. 17. Aqui tá. É meio esquisito esse horário. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, a gente teria que ter tido aula de segunda a sexta essa semana. Quinta-feira não é dia letivo, tá? Quinta-feira não vai ter aula. Aí fica a critério de vocês. Por mim, tanto faz. Mas, bom, é feriado, não tem aula. Amanhã eu passo Vai dar tempo. A gente reúne... Mas acho que vai dar tempo, sim. Certinho, pessoal? Quinta-feira não é letivo. Certo. Eu vou mandar para vocês no grupo a resolução. Não sei se vocês viram que teve esse encontro, essa última reunião do CONEP. Nessa última reunião, eles definiram o novo calendário acadêmico, que parece que havia alguns problemas. Enfim, né? Então teve algumas modificações no calendário acadêmico. Então, se vocês quiserem olhar, eu mandei o documento lá. Eu até vi o começo da reunião da CONEP, eu vi uns pedaços, mas estavam discutindo umas coisas muito aleatórias e eu desisti. Ah, é bem legal, né? O cara fala assim, ó, pessoal, vamos se ater a discutir sobre o tema A. Aí o primeiro que fala, mas eu vou falar sobre B. Eu sei que não era para falar sobre B, mas eu vou falar. Aí o cara reclama, ó, pessoal, não é para falar sobre B. Aí todo mundo que fala só falou sobre o tema B. Ninguém falou sobre o tema que tinha que falar, mas enfim. É assim mesmo. Isso aí, pessoal. Então, vamos encerrar a aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo em qualquer horário. Beleza, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite. Falou, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.